E aí? Deputado, você grava aqui conosco para falar? Vamos aqui. Vai trocar mídia. Eu vou levar essa aqui. Só não faz invertido. O Zuco fala primeiro, eu falo depois. Abaixa um pouco os microfones, gente. Posso falar? Bom, de antemão, nós já queremos anunciar a volta da obstrução nesta casa. O que aconteceu aqui hoje, na minha visão, foi um grande desrespeito para com a Câmara Federal. No momento que tu tens 264 assinaturas, caracterizando a maioria, e se muda a estratégia, imputando aos líderes essa responsabilidade, logicamente, nota-se que forças adversas atuaram e que, mais uma vez, vamos empurrar para frente uma pauta necessária. É importante salientar o trabalho do nosso líder Sóstenes, que tinha a assinatura dos líderes, que conversou com o presidente Hugo Motta e que o mesmo pediu para que fosse colhidas assinaturas individuais. Hoje, para nossa surpresa, foram criadas narrativas em torno de um texto que todos sabemos será trabalhado, será construído, mas que foi imputada essa decisão a líderes, inclusive, que estão contra a sua bancada. Isso é muito ruim para a Câmara Federal. Líderes esses que deixaram o presidente Hugo Motta, na nossa visão, sozinho na decisão. Eu não vejo possibilidade alguma da Câmara Federal não pautar a anistia. Não há essa possibilidade. Nós temos o maior partido, nós temos a oposição e nós temos a sociedade que quer virar a página. Nós precisamos pautar a anistia. Nós precisamos falar com a sociedade que este pano de fundo que está sendo usado por este governo, que não quer falar dos possíveis abusos de dinheiro público usado de forma indevida na COP30, no G20, agora o escândalo do INSS, a questão do Ministério da Agricultura, pautas que não interessam ao governo e ficam se alimentando a questão da anistia. Mas a oposição vai fazer a sua obstrução. Não tenho dúvida que não seria esse o desejo no dia de hoje. Era sim, podemos construir com a sociedade, com os partidos, uma aprovação da anistia, porque enquanto estou dando entrevista, tem pessoas presas indevidamente. Eu quero agradecer à imprensa, que está sendo cada vez mais responsável por mostrar esses abusos. Vocês podem notar que algumas pessoas, inclusive, estão indo a regime domiciliar a pedido da oposição, a pedido da sociedade, mas empurrar esse tema para mais dias, quiçá semanas, foi um erro muito grande por parte do Colégio de Líderes. Quero falar sim, que nós vamos somente sair da obstrução após termos a data marcada da anistia. Vou passar a palavra para o nosso líder Sóstenes, pois eu não tenho dúvida que o PL, a oposição, a minoria,
vão trabalhar diuturnamente para mostrar para a sociedade o quão danoso está sendo feito esse processo em torno de pessoas inocentes, incluindo o nosso presidente Bolsonaro. Os senhores devem estar cientes que após uma visita de um oficial de justiça, o quadro dele piorou. Nunca visto na história. Um paciente em estado grave foi notificado pelo Supremo Tribunal Federal. Vocês querem mais exemplo de uma perseguição clara? Fica aqui a nossa solidariedade, as nossas orações de recuperação ao presidente Bolsonaro. E eu espero que cada um dos senhores façam de forma responsável uma cobertura sobre este fato. E principalmente salientar que, ademais da pauta da anistia, estamos também colhendo assinatura referente a esse grande escândalo que envolve o roubo de idosos, na polêmica envolvendo o INSS, na polêmica envolvendo recurso de uma ONG espanhola que é contratada sem licitação para banheiro químico, para papel higiênico, e isso nós vamos continuar trabalhando na oposição e, logicamente, esta pauta tão necessária e prioritária da oposição, minoria e PL, que é a pauta da anistia. Líder, a obstrução é da oposição como um todo ou só do PL? E até quando que vai? A oposição é do PL, é da maioria, é da oposição, da minoria e da oposição até a data marcada da pauta da anistia. Vocês esperam conseguir quantos parlamentares? Obstrução total. Plenário e comissões? Plenário e comissões. Com quantos parlamentares? Hoje a oposição, ela, eu posso dizer que uma oposição forte, nós temos em torno de 100 a 130 parlamentares. Boa tarde a todos. Deputado Rodrigo Valadares, falo em nome da minoria, mas também de relator do tema que fui na CCJ. Hoje, apesar dessa notícia terrível aqui para a Câmara dos Deputados, mas principalmente para as pessoas que estão presas e para os seus familiares, podemos ver que a tese predominante não foi que a pauta não seja nunca colocada, mas sim que seja adiada. E a gente pode ver duas grandes convergências entre todos os líderes, todos, inclusive os de esquerda. As penas estão exageradas. Isso foi dito por todos os líderes. E é importante salientar que esta casa necessita fazer análise do tema. E o segundo, qual texto será debatido. Então quero dizer aqui que nós iremos lutar, junto com a liderança da oposição, com a liderança do PL, com os parlamentares de oposição e com os 264 parlamentares que já assinaram o requerimento de urgência, o que configura mais de 50% das casas, mais de 50% desta casa. Iremos lutar com todas as armas para que a gente tenha justiça e a pacificação em nosso país. Hoje a gente viu uma cena triste, os líderes que foram contra a decisão das suas bancadas. Bancadas como a nossa do União Brasil, que cerca de 70% dos parlamentares assinaram em prol do requerimento de urgência. E nós não aceitamos dizer que os parlamentares assinaram aquilo que não sabiam. O tema anistia é um tema amplamente debatido no Brasil há muito tempo. O tema do 8 de janeiro está amplamente debatido em nosso país. E todos os parlamentares que assinaram sabem o que estão assinando. Nós iremos lutar junto com a presidência da casa. Hoje foi uma decisão delegada aos líderes, mas iremos lutar pela pacificação, pela justiça e pela anistia em nosso país. Líder, há uma possibilidade de a oposição, a minoria, também o PL, ficarem satisfeitos com a redução das penas por parte do Supremo Tribunal Federal ou só aceitam a anistia? Nós estamos à disposição de conversar e foi isso que nós deixamos muito claro na reunião do Colégio de Líderes, de construir um texto que haja consenso, que haja unidade, que haja entendimento, inclusive com o Supremo Tribunal Federal. O que nós temos que entender é qual dispositivo constitucional será utilizado para a redução de penas, até porque o Congresso Nacional não pode fazer dosimetria penal.
Nós não podemos fazer dosimetria dentro de processos que estão em curso ou que já estão concluídos. A anistia, sim, é um instrumento constitucional que ela garante a imunidade, que ela garante o perdão àquelas pessoas. Mas eu acho que a oposição foi muito unânime em dizer isso, estamos à disposição de dialogar. Mas é importante deixar muito claro que o nosso diálogo, não confundam o nosso diálogo com enrolar a oposição, enrolar a minoria e enrolar o colegiado, enrolar os parlamentares que estão a favor da anistia, que, volto a dizer, 51% desta casa, da Câmara dos Deputados, assinou pelo requerimento de urgência da anistia. Deixar agora... Nós temos que aguardar o que é que o governo, o que é que a bancada de situação, o que é que os partidos de esquerda desejam. Porque, infelizmente, até o momento, eles não apresentaram uma contraproposta. Mas dizer da nossa boa vontade, boa fé, da nossa disposição em receber essa contraproposta, em buscar o diálogo, inclusive, volto a dizer, com o Supremo Tribunal Federal. Nossa intenção não é agravar uma crise institucional, nem criar uma crise institucional. A nossa intenção não é colocar mais querosene nesta fogueira, e sim apagar essa fogueira. Colocar água nessa fogueira, virar a página, construir uma nova história para o Brasil, debater os temas que são tão importantes para o nosso país e que aquelas pessoas que participaram de uma manifestação que fugiu ao controle possam voltar para suas casas. Agora o líder Sóstenes vai dar continuidade. Muito obrigado a todos. Ô, deputado... Vocês agora de dialogar com o Supremo em relação a esse projeto? Porque antes vocês tinham aparentemente mais segurança e resistência em relação. Eu posso te responder após o meu pronunciamento para a gente não misturar as coisas, por favor. Porque era ele que estava falando. Bom, em toda guerra existem batalhas. Hoje, as pessoas que aguardam com toda ansiedade a votação da anistia no plenário da Câmara dos Deputados, lamentavelmente não conseguimos dar a elas hoje a resposta que elas merecem. Porque nós tivemos hoje uma reunião de colégio de líderes de 3 horas, numa sala de ar-condicionado, confortavelmente, todos nós sentados. Enquanto centenas de pessoas estão pagando uma pena indevida nos padrões de presídios que nós conhecemos que o Brasil tem, enquanto nós aqui engravatados e bem arrumados, e alguns até perfumados, estamos adiando uma decisão, procrastinando uma decisão de pessoas que estão em presídios com calor ou frio, dependendo do lugar que eles estão no país, e aguardando da única casa, que é a casa do povo, uma resposta que elas precisam, e seus familiares, que são os que mais nos cobram. Nós hoje não conseguimos, e pedimos desculpas a essas pessoas por não conseguir, depois de conseguir a maioria das assinaturas dos deputados dessa casa, que os líderes tivessem no seu coração a mesma sensibilidade que a maioria dos deputados tiveram, da gente finalmente fazer justiça a uma injustiça praticada pelo Supremo Tribunal Federal. Nenhum de nós estaríamos aqui se não fosse as injustiças cometidas pelo Superior Tribunal de Justiça. É por isso que aqui estamos. E a elas pedimos desculpa por não conseguir nesta semana. As falas dos líderes anteriores, Zucco, e hoje representando a minoria, o líder Rodrigo Valadares, são claras, que avanços houveram. Nós perdemos de não pautar hoje, mas avanços houveram. Primeiro avanço, é bonito ver até os líderes da esquerda dizer que a dosimetria que o STF julgou essas pessoas está errada e precisa ser revista. Isto é unânime. Todos os líderes concordaram com isso. Já é a primeira grande vitória da anistia. A segunda grande vitória da anistia é ouvir da maioria dos líderes. Nós precisamos de ver o texto final para a gente decidir votar ou não na maioria de nossas bancadas. Ora, só não foi apresentado o texto porque o texto do substitutivo só pode ser apresentado pelo relator nomeado. Ou seja, primeiro pauta-se a urgência, este é o processo legislativo, é o nosso regimento. Pauta-se a urgência, que é o que nós estamos querendo e temos as assinaturas para pautá-la.
o presidente da casa nomeia o relator, tendo o relator, este relator é quem apresenta o texto. Nós do PL, a pedido do presidente Valdemar, da nossa bancada, do presidente Jair Bolsonaro, temos uma sugestão a ser apresentada a quando o relator for nomeado. Todos nós sabemos que o colega Rodrigo Valadares foi o relator e tem conhecimento pleno da matéria na CCJ. O nosso pedido é que, se ele puder ser mantido, é a nossa indicação. Nós já temos um esboço de uma proposta sintética, precisa, para contemplar somente o dia 8 de janeiro e corrigir as penas e as pessoas que depredaram patrimônio público e que tenha imagens comprovadas, o devido processo legal respeitado, processos individualizados, penas individualizadas, como manda a Constituição brasileira. Esta é a nossa primeira sugestão ao relator. Logo da nossa sugestão, o relator vai ouvir os demais partidos, a casa como um todo, e construir o melhor texto possível. O que nós queremos é fazer justiça a estas pessoas. E quero aqui assumir um compromisso público com os familiares que fazem contato conosco. Nós do PL não vamos retroceder 1 milímetro enquanto o PL da anistia não for pautado nesta casa. Não foi esta semana, não é uma decisão definitiva. A maioria dos líderes querem que, assim que se defina um texto melhor, que eu só acho possível, após uma conversa já marcada entre eu e o presidente Hugo Mota, hoje, às 16h30, nós vamos buscar, se for possível, que ele já defina o relator. Eu não tenho o menor problema em começar a dar a este relator o texto que nós vamos sugerir a ele, bem como ele vai ouvir os demais partidos. Texto nessa casa se constrói no plenário. O que é absurdo, e aqui fica o meu lamento mais uma vez, é ver que depois de combinar com o presidente Hugo Mota, que eu não buscaria as assinaturas dos líderes, a pedido dele, nós construímos, na maioria dos partidos de centro, a maioria de suas bancadas, e é a primeira vez nos meus 3 mandatos que eu vejo a saia justa que os meus colegas líderes ficaram em ter que emitir uma opinião no colégio de líderes que a maioria da sua bancada assinou de forma diferente. Não foi um dia feliz para o colégio de líderes e espero que na reunião de quarta-feira que vem, na reunião do colégio de líderes, nós possamos corrigir o erro grosseiro cometido na decisão do dia de hoje. Nós vamos, já encerro e respondo vocês, nós não vamos arredar 1 milímetro da decisão do PL, da oposição, da minoria, e a nossa eterna gratidão à maioria dos partidos de centro, que já tem maioria e tem mais a dizer. Tem mais deputados querendo votar anistia. Só basta o presidente Hugo Mota autorizar e dizer quem será o relator e nós mostrarmos o texto. Eu tenho convicção de que este texto vai passar com mais de 310 votos na Câmara dos Deputados. Porque o que nós estamos querendo aqui não é acobertar pessoas que depredaram patrimônio público. Ao contrário, quem depredou que responda por isso. O que nós queremos é fazer justiça que faltou ao Supremo Tribunal Federal. Pois não. Uma quebra de acordo com o presidente Mota? O senhor considera que houve uma quebra de acordo? Não, minha fala ontem foi muito clara. Nós estabelecemos com ele um limite. Por quê? Nós havíamos começado um processo de obstrução algumas semanas atrás. Por um gesto e um diálogo com ele, nós suspendemos esse processo de obstrução e a partir de hoje, em caso não viesse a pauta, como a gente estava escutando que poderia acontecer e acaba de acontecer, nós chegamos ao nosso limite. E o limite nosso é, a partir de hoje, junto com a oposição, com a minoria, nós começaremos novamente um processo de obstrução. Eu quero reiterar, porque depois vocês cobram algumas coisas que a gente precisa entender regimentalmente. Nenhum partido na casa, sozinho, consegue fazer obstrução total. A nossa obstrução é todo o kit de obstrução possível, regimentalmente será apresentada no plenário, nas comissões, a partir de agora. Todos. É obstrução dentro do regimento.
Nós só poderíamos afirmar que a obstrução será total se nós tivéssemos a obstrução de partidos que somados dessem 257 deputados, que não é o caso. Então a nossa obstrução é o quê? A casa vai votar pouquíssimo daqui para frente, enquanto não houver um calendário decidido pelo presidente da casa e pelo colégio de líderes para fazer justiça a todas essas pessoas. Hoje, nós já apresentamos, enquanto estava acontecendo a reunião, o kit obstrução no plenário. Manteremos todo o kit obstrução no plenário da Câmara. Hoje, por conta de um acordo, inclusive feito com o presidente da Casa, está se votando um assunto com relação ao deputado Glauber na CCJ, e com um acordo que nós fizemos com os líderes dos partidos de centro, nós vamos permitir que este assunto seja tratado até que a sessão dure, porque foi um acordo nosso do PL com partidos do centro, que nós vamos precisar deles para a anistia. Política se faz com via de duas mãos, e nós estamos articulando todo o possível. Não haverá obstrução do PL hoje na CCJ. A posterior disso, nós tomaremos as decisões políticas. Há uma decisão da bancada do PL com relação à cassação do deputado Glauber. Eu sou líder de uma bancada e a minha bancada é favorável à cassação do seu mandato. Portanto, se hoje deve haver a queima do pedido de vista na CCJ, nós daremos quórum e não vamos obstruir na CCJ, se for para o julgamento do recurso do deputado Glauber na próxima terça-feira. Tirando este assunto, todos os demais nós estaremos em obstrução. Nós tem uma proposta que nós vamos levar ao relator de que pessoas individualmente que tenha imagens, que depredou patrimônio público, quebrou vidraças, quebrou o relógio e tantas outras imagens que vimos, estas pessoas têm que responder por este crime, sim, é nosso entendimento. Nós nunca vamos apoiar baderna, nós nunca apoiaremos quebra-quebra em lugar nenhum. Agora, isto é uma tipificação penal e por essa tipificação eles têm que responder, não pelo somatório da invencionice que o STF fez para produzir essas penalidades absurdas que está indignando toda a sociedade brasileira. Mas o líder do governo falou que não pode ter anistia para general, para quem tramou a suposta tentativa de golpe. Você falou que a sugestão... O líder o quê? O líder do governo, Guimarães, defendeu aqui agora que não poderia haver anistia para quem tramou a suposta tentativa de golpe, os generais... Não, o líder do governo, com toda humildade e sinceridade, ele é contra toda anistia. Ele quer tergiversar e fazer a conversa que ele quer, mas nós sabemos que ele é contra a anistia. Nós não estamos discutindo pessoas, nós estamos querendo fazer justiça a quem está preso. Ponto. Do dia 8, quem quebrou, tem imagens, processos individualizados, instâncias corretas, que não é o STF, que diga-se de passagem, todos deveriam estar na primeira instância. É justiça o que nós queremos. Alguém me perguntou aqui, já teve... Hoje. Ele marcou comigo que nós vamos conversar hoje às 16h30, ainda não falou local, mas deve ser na... Ele pediu para conversar comigo, nós vamos conversar individualmente. Eu não sei o assunto, ele é o presidente da casa, eu sou líder, eu tenho que atender o pedido. A obstrução na CCJ em relação ao Ramagem. Ao Ramagem? O Ramagem vai ser analisado na próxima semana na CCJ e o PL está em obstrução. Como que vai funcionar isso? Ao deputado Ramagem, que é da nossa bancada, logicamente nós retiraremos a obstrução. Ok? São duas sessões aí. Penoso. Só isso. Aqui, ó. Aqui está o sinal do presidente. Tem mais, tá? Ele vai te dar aí.
porque Jardim, que foi o primeiro menino que gravou, Foi. e o restante. E a sonora do